Fala, galera, tudo bem? Show de bola, né? Semana passada a gente encerrou a nossa discussão sobre a Primeira Guerra Mundial. Nossas aulas foram bem legais, né? A gente viu ali desfecho do que foi ali os conflitos imperialistas, mas caminhamos para um combinado, né, para a gente trabalhar com a ideia de sala de aula invertida e vocês foram perfeitos. Eu enviei para vocês uma lista legal de filmes e pedi para que vocês escolhessem 2 deles para ver em grupo e a partir daí a gente pudesse trazer nossas impressões para começar a falar de um dos principais efeitos quando se fala de Primeira Guerra Mundial, que é o nazifascismo. Fizeram o dever, fizeram o serviço e foi fundamental, né? Menino do Pijama Listrado, Menina que Roubava Livros. Os filmes que vocês escolheram, eles têm uma significância, uma representatividade que levou cada um de vocês a se identificar com aquilo. Né? O que vocês levantaram? A gente percebeu na discussão que a gente acabou de fazer para esse desfecho agora, que vocês prestaram muita atenção na questão da censura, na questão da repressão, na questão da desumanização, a forma como, principalmente com os judeus, né, o nazismo, a expressão maior do totalitarismo foi pesada, né? Mas, ao mesmo tempo, gostei muito do relato que vocês falaram que naquele horror todo, naquele caos todo, o que a gente tinha ali? A gente tinha, sem dúvida nenhuma, histórias de humanidade. Só que a gente não pode ficar apenas na impressão. A gente não pode ficar apenas na descrição do que a gente viu dos filmes, né? O filme é legal, é um bom exemplo, mas a gente precisa entender conceitualmente o que a gente está falando. A gente está falando de totalitarismo. O nazifascismo representa a expressão do totalitarismo. Vou trazer 3 autores que eu acho fundamentais para a gente entender melhor a questão do totalitarismo, né? Primeiro, Hannah Arendt, uma historiadora que nos anos 40, quando chega nos Estados Unidos, vai impactar na discussão que ela vai fazer do que é totalitarismo, nas suas associações entre o modelo alemão e o soviético, que ela vai entender que também era totalitarista, apesar de não ser nazifascista. E olha o que ela diz. Ela diz: uma forma de governo e de dominação baseado na organização burocrática de massas, no terror e na ideologia. Olha os elementos que ela descreve, né? Vamos fazer um intertexto dela com outro autor, né? Que é o Giovanni Amendola, italiano, um dos primeiros a falar do fascismo, que é a primeira expressão totalitária. Ele diz assim: totalitários seriam aqueles sistemas de governo que tentariam conformar os cidadãos dentro de uma ideologia. Para isso, fazendo uso de mecanismos de controle e coação e, ao mesmo tempo, buscariam mobilizá-los. Tem um intertexto aí falando sobre repressão e mobilização, né? Controle e construção de identidade. Um outro americano, Carlton Hayes, diz assim: o totalitarismo monopoliza todo o poder, se sustenta nas massas, lança a mão de novos meios de propaganda, exerce uma grande força de fascinação através da sua fé missionária e tem desenvolvido um sistema moderno de métodos e técnicas. Por que eu estou trazendo essas 3 citações que eu anotei ali para a gente começar o desfecho da nossa discussão? Porque quando a gente fala de nazifascismo, a gente está falando de um fenômeno alemão, que é o nazismo, mas a gente está falando de um fenômeno anterior, que é o fascismo. Nasce na Itália, tem sua primeira manifestação ali com a ascensão do Benito Mussolini ao poder, né? Mas é algo muito amplo. E a historiografia tem discutido isso com a gente sobre totalitarismo, né? Vocês indicaram para mim 5 elementos que se vocês destacaram: propaganda de massa, ultranacionalismo, Estado total, que é um conceito fundamental, por isso o totalitarismo, partido único e a questão do expansionismo e militarismo. Isso foi muito legal. Essa relação da gente perceber o que a gente tem, né, quando a gente fala de nazifascismo, os elementos, as características que têm variáveis, né? Vamos lembrar o seguinte: o Estado totalitário, que nasce da ideologia totalitária, que vai ser praticado pelo Partido Único,
que vai representar em muitas dessas sociedades uma demanda gigantesca, né? Principalmente da juventude ali, no contexto de crise econômica e social pós-Primeira Guerra, de desesperança, de instabilidade, e por outro lado de alguns setores de classe média, alguns setores aristocráticos que temiam o crescimento da esquerda socialista. Como isso tudo foi se conectando, né? Demandas de grupos, expectativas, preocupações. E dos temas que vocês levantaram comigo, a gente vai perceber, né, nos vídeos que eu estou lançando aqui para vocês olharem paralelamente o que eu estou falando, todos esses fenômenos aí. O militarismo, expansionismo muito forte, impressionante quando a gente fala de nazismo como uma expressão mais poderosa. Como o nazismo dominou um grande pedaço da Europa a partir do Terceiro Reich. Mas o ultranacionalismo também é um traço impressionante, porque trabalhou com propaganda de massa, né? Trabalhou com propaganda de massa, trabalhou com manipulação de sociedade, construção de ideologias de dominação. Então você pega, por exemplo, o filme Olímpia e vê como eles trabalharam ali a partir da sede que foi Berlim, né? A ideia de uma grande Alemanha moderna, desenvolvida, forte, capaz de mostrar uma economia ali de grande porte. E as outras expressões, o mesmo nacionalismo que criou concepções racistas, falando de superioridade racial, trabalhando a ideia de que um pedaço de pessoas daquela sociedade eram inferiores, como os judeus viveram toda aquela perseguição dentro da natureza do nazismo, né? Juntar isso tudo, essas informações, essas reflexões, né, com esses slides que a gente está trazendo aqui, com essas citações, lembra até o encontro da história com a filosofia. A Hannah Arendt, que a gente falou no início da aula, que é uma referência no livro Origem do Totalitarismo, fala no outro livro dela, que é O Eichmann em Jerusalém, muito importante, o conceito de banalidade do mal. Como aquela sociedade foi vendo como normal e natural e inaceitável, né? Quando acaba tudo isso em 1947, um nome super forte, que é o Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, dessa mesma Alemanha, vai dizer algo simplesmente revolucionário. Ele vai dizer: o totalitarismo ele destruiu, junto com uma série de outros fenômenos da ciência e da tecnologia, toda e qualquer esperança de imaginar que a utopia iluminista da razão como libertadora era possível. Ele propôs um conceito de razão instrumental, dizendo: olha, essa razão aí que só pensa na técnica, na tecnologia, na eficiência, abandonou a moral, abandonou a ética, abandonou valores que seriam fundamentais, desumanizou a humanidade. Então, pensadores como esse deixam algumas reflexões para a gente, né? Fascismo que teve na Itália a partir dos anos 20, que se expressou em Portugal com Salazar e durou até 1974 com a Revolução dos Cravos, que vai democratizar Portugal. O franquismo violentíssimo da Guerra Civil Espanhola, né, que vai também durar até a década de 70. O nazismo de uma duração menor, mas de um impacto impressionante. Essas experiências elas não podem sair da nossa memória jamais. Por isso essas aulas são fundamentais, por isso que a gente precisa o tempo inteiro estar atento ao sinal que o passado dá pra gente. Hoje você vê o quê? Numa Alemanha, a extrema-direita razoavelmente votada, chegando ali, né, com o terceiro maior número de votos. Caramba, que sociedade é essa? Ela esqueceu do passado? Você olha na Espanha toda essa repressão do Estado espanhol em relação aos catalães, o desejo de emancipação, como a gente também pode ver em alguns slides aqui. Quer dizer, a história não pode se repetir. A gente tem que estar olhando para o totalitarismo, para o nazifascismo, para todo o horror que ele significou de estado de controle, de repressão, de violência, de banalização da maldade, de controle, de cerceamento, né, de intervenção plena, de dominação sobre a vida e a construção de ideias. E essa imagem que está no fundo, ela mostra tudo para vocês. Essa criança síria, que nem chegou viva, né, quando acabou essa travessia, dá um recado para a gente de que a memória, o tempo inteiro, tem que permitir que a gente se forme com identidades extremamente sólidas para que não se repita algo como o totalitarismo, o nazifascismo foi. É isso, galera. Abração. E o papo hoje introduziu esse assunto.